Atualmente é professora adjunta no Departamento de Química da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada à Agricultura e do Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva da UFPG. É pesquisador colaborador do Núcleo de Fixação de Nitrogênio da UFPR. Tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: ecologia molecular e biodiversidade microbiana, metagenômica, filogenia e bioinformática, interação planta-bactéria, clonagem, expressão e caracterização de genes. Então, o Dr. Rafael vai ministrar a palestra RiboPix, classificador taxonômico de rizobactérias baseado em espectrometria de massa. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente parabenizar a comissão organizadora do evento, dizer que é uma honra fazer parte do evento aqui em Ponta Grossa, sou professor da UFPG, e em especial também pelos palestrantes anteriores, que são pessoas que eu admiro bastante. Queria agradecer também a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho, que é um dos trabalhos que vai na linha de bioinformática do nosso laboratório de pesquisa, que é o Laboratório de Biologia Molecular Microbiana. Bom, o título do trabalho, como já foi apresentado, é RiboPix, classificador taxonômico de rizobactérias baseados em espectrometria de massa. Eu tive a sorte de os palestrantes anteriores já darem uma boa introdução do tema, referente à importância das rizobactérias. Então, vou fazer uma curta e breve introdução, só para ligar o tema. Depois vou falar rapidamente sobre metodologias de classificação microbiana, desde a parte fenotípica até a parte molecular. E aí esse vai ser o link e a explicação do que nos motivou, então, a criar o RiboPix. Então, na segunda parte, para o final, eu vou explicar o funcionamento do RiboPix de uma forma muito simples, até se vocês quiserem, durante o momento, a internet do hotel permitir, vocês podem acompanhar no smartphone de vocês, acessarem no smartphone e irem vendo como que essa ferramenta funciona, porque ela é online e gratuita, ok? Então, vamos lá. Bom, o solo, vou chovendo molhado aqui, governa a produtividade das plantas e é nele que acontecem importantes ciclos biogeoquímicos. É estimado que aproximadamente 80% a 90% dos processos que ocorrem no solo, incluindo a ciclagem de nutrientes, são mediados por micro-organismos. Estudos apontam que 1 grama de solo pode ter aproximadamente até 10 a 9 células procarióticas e aproximadamente 10 a quarta, 10 mil espécies bacterianas. Tá? Bom, devido ao fato dos micro-organismos do solo serem mais sensíveis às mudanças ambientais, às perturbações ambientais, por exemplo, provocadas por práticas de manejo, tem sido sugerido a utilização de micro-organismos do solo como bioindicadores da qualidade do solo. Tá? Mas para a gente conseguir entender o papel fisiológico desses micro-organismos do solo, a gente precisa saber quem são esses micro-organismos. Então, não tem como evitar, não tem como fugir da necessidade de você classificar taxonomicamente esses micro-organismos que vivem no solo. Então, como que a gente vai identificar as rizobactérias que vivem no solo? Bom, eu vou fazer um breve histórico aqui de metodologias que foram desenvolvidas há tempos muito, as primeiras metodologias, mas que são utilizadas até hoje, sem desmerecer nenhuma das metodologias, porque no final as metodologias acabam se complementando, são de extrema importância. Tá? Então, no início da taxonomia bacteriana, a taxonomia era baseada principalmente na morfologia, no arranjo das células, então se preocupava muito com a forma das células. Né? Se preocupava também em saber se elas estavam arranjadas em grupos ou se elas estavam separadas.
No finalzinho do século XIX surgiu a metodologia de coloração de Gram, e isso conseguiu também, ajudou a separar grupos gram-positivos e gram-negativos. Uma metodologia baseada em características fenotípicas que teve uma grande importância para a taxonomia microbiana, mas que com o crescimento do número de micro-organismos isolados, algumas incongruências começaram a aparecer, e aí novas metodologias foram surgindo para tentar melhorar esses problemas que essa metodologia fenotípica de morfologia não conseguia resolver. Tá? Bom, e aí a gente entra agora, dá um pulo, já entra mais ou menos na década de 60. Na década de 60, nós tivemos o desenvolvimento de uma grande quantidade de testes bioquímicos que testavam os micro-organismos com o intuito de saber se ele tinha ou não determinada atividade fisiológica. Então, era uma bateria de testes bioquímicos realizados e essas características fenotípicas eram então convertidas em coeficientes numéricos, e aí surgiu também, teve um grande desenvolvimento a taxonomia numérica, onde você conseguia trabalhar com um grande número de atributos e realmente identificar proximidades, similaridades entre os micro-organismos. Então foi um grande avanço para a taxonomia microbiana, mas, como toda metodologia baseada também em dados fenotípicos, com o passar do tempo, com o crescimento, com o aumento do número de micro-organismos, problemas começaram a ser detectados e novas metodologias precisaram ser desenvolvidas. Tá? Bom, aí a gente entra na década de 70, como a professora Fátima também ressaltou na palestra dela, começou a ser utilizado a hibridização DNA-DNA, que consiste basicamente em comparar o genoma de um organismo com o outro e ver a porcentagem de hibridização de um genoma com o outro. Ou seja, quanto maior a taxa de hibridização, mais similar é o organismo do outro, mais filogeneticamente mais próximo vai ser o organismo do outro. Mas, como comentado, essa técnica ela é trabalhosa, ela também recebeu muitas críticas, mas ela resolveu muitos problemas. Com o surgimento dessa técnica, a gente tem o desenvolvimento do que passa a ser utilizado, a terminologia que é utilizada até hoje, que é chamada de taxonomia polifásica, coisas que não foram descartadas, com metodologias agora moleculares, trabalhando com DNA. Tá? Bom, mas para tentar ainda resolver algumas incongruências, também foi utilizado nessa mesma época o que a gente chama de eletroforese em campo pulsado ou campo pulsante, onde você pegava o genoma dessas bactérias, fragmentava esses genomas e trabalhava com fragmentos muito grandes. E você oscilava o sentido da corrente elétrica que passava. Então ficava 90 segundos nesse sentido, depois 90 segundos nesse sentido, durante 24 horas, um dia inteiro. E aí você conseguia evitar que o perfil obtido, você melhorava a resolução do perfil obtido por esses géis de eletroforese. O que você tinha no final era um perfil de bandeamento, muito parecido com um teste de paternidade, onde você comparava a similaridade dos perfis. Quanto mais próximos, mais similares foram os perfis, filogeneticamente mais próximos eram os organismos que estavam sendo comparados. Tá? Mas também é uma técnica trabalhosa, tá? E demandava um pouco de tempo e principalmente habilidade de quem estava executando. Bom, mas eu acho que o grande avanço na taxonomia microbiana se deu mesmo na década de 80, que na década de 80 sugeriu o uso de RNAs ribosomais. Esses RNAs ribosomais, eles compõem o ribossomo, que é uma estrutura celular onipresente em todos os organismos vivos, e usando o sequenciamento do gene 16S, que compõe a subunidade menor do ribossomo, ele realmente revolucionou a taxonomia microbiana. Então, só para vocês entenderem rapidamente, o 16S tem uma característica muito importante como marcador molecular, por ter um pequeno tamanho, de 1500 pares de base, e na sua extensão você vai ter regiões que são regiões variáveis, são 9 regiões variáveis, onde a sequência de nucleotídeo varia muito,
e regiões conservadas, onde a sequência de nucleotídeo varia muito pouco. A importância disso para a filogenia, de uma forma muito simples, é a seguinte: regiões que variam muito permite que você separe grupos filogeneticamente muito próximos, e regiões que variam pouco permite que você aproxime grupos filogeneticamente distantes. Então você consegue traçar uma árvore da vida com uma certa segurança e com uma boa resolução. Então aqui está representado para vocês a estrutura secundária do RNA 16S com as suas respectivas regiões variáveis, que são 9. Okay. Bom, para exemplificar isso, basta ver o pool, né, o grande avanço que teve a taxonomia microbiana. Então, em 87, quando começaram os trabalhos a utilizar essa filogenia, nós tínhamos 11 filos. 11 anos depois, passamos a 36 filos bacterianos e 16 anos depois passamos a 52 filos bacterianos, ou seja, melhorou muito a classificação dos organismos e a descoberta também de novas bactérias. Tá? Tanto é que o trabalho do Vusi, ele na verdade reorganizou a árvore da vida, que passou a ser dividido, como a professora Fátima mostrou, em 3 grandes domínios: domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária. Bom, mas o 16S também não resolvia todos os problemas. Estou falando de uma forma bem generalizada, porque o tempo é curto. É usado principalmente o 16S para se ter uma classificação segura até o nível de gênero. Tá? Algumas espécies, alguns grupos para mais, outros grupos para menos, na hierarquia taxonômica, mas de forma geral até gênero. Então, tem sido utilizado outras metodologias, como por exemplo, baseadas em PCR, que fazem a amplificação de sequências repetidas do genoma desses organismos, e aí também gera um perfil de bandeamento, e você compara a similaridade das bandas na eletroforese. Quanto mais similares, mais filogeneticamente próximos são esses organismos. E aí você conseguia, unindo o 16S e unindo essas técnicas, por exemplo, de box PCR, que é muito utilizado em rizobactérias, você conseguia distinguir esses gêneros até, muitas vezes, estirpe. Então ele já melhorou bastante a resolução do 16S. Tá? Bom, também foi sugerido e é utilizado o sequenciamento de genes, fazendo uma análise que a gente chama de análise de sequência multilocus, onde você utiliza de 8 a 12 genes, que são genes onipresentes em todas as bactérias. Aí a gente chama esses genes de housekeeping, que são genes que mantêm a casa funcionando. Seleciona esses 8 genes, amplifica, sequencia esses genes e concatena esses genes um do lado do outro, criando um grande gene quimérico, formado por esses 12 ou 8 genes. E a partir daí você roda análises filogenéticas e também você consegue melhorar a resolução do seu 16S. Então, para espécies rizobactérias tem sido usado o gene NOD, gene NIF, de acordo com a sua função também no meio, tá? E o que os caracteriza. Bom, recentemente tem sido utilizado mais na área médica, tá? Agora estamos passando um pouco para a área clínica, a identificação bacteriana usando o MALDI-TOF. O MALDI-TOF foi uma metodologia desenvolvida por esse pesquisador japonês, que foi prêmio Nobel da Química em 2002. Então, como que eles usam o MALDI-TOF na área clínica? Bom, eles crescem a bactéria numa placa, retiram parte dessa colônia bacteriana crescida da placa, lavam a colônia, extraem as proteínas da colônia com ácido fórmico e acetonitrilo, colocam essa amostra junto com uma matriz, colocam nesse equipamento. Esse equipamento aqui é o espectro de massa do tipo MALDI-TOF, e o espectro de massa gera um espectro. Tá? E aí esse espectro, que é um perfil proteico das proteínas, um perfil de carga-massa das proteínas que compõem a bactéria, ele é então comparado a um banco de dados. Tá? Então isso aqui, uma forma muito simples de explicar, é um workflow
simples, sintético, e como é gerado os dados. E esses dados são gerados de forma muito rápida. Você crescer, uma vez que você cresce a bactéria e coloca a colônia nesse equipamento, em poucos minutos você já tem o resultado. Okay? Então isso agiliza muito as análises. E ela tem ganhado força na área clínica justamente porque em hospitais que tem problema de infecção hospitalar, você precisa identificar a bactéria com uma precisão e acurácia, muitas vezes a nível de estirpe, de forma muito rápida, para que você possa já entrar com um antibiótico adequado para aquele paciente que está doente, para resolver o problema dele. Perfeito? Então, essa metodologia tem ganhado muita força na área clínica, justamente porque ele te dá uma resposta muito mais rápida que estirpe, que seria essa bactéria, muito mais rápido do que técnicas de sequenciamento, que são, além de tudo, mais demoradas e mais custosas. Essa técnica aqui é muito mais rápida. Eu vou ter que acelerar. Bom, de forma simples, então, as proteínas, né? Mas hoje agora nem usam mais a extração de proteínas, tem pesquisadores que já colocam a célula inteira junto com a matriz. Ela é submetida a pulsos de laser que ionizam essas proteínas, e aí essas proteínas migram, tá certo? E é medido o tempo, elas migram até um detector, e é medido o tempo de voo dessas proteínas. Tá. O que representa o espectro? O espectro representa esse tempo de voo, onde as proteínas menores vão migrar mais rápido e as proteínas maiores vão migrar mais lentamente. No final, o espectro te dá no eixo X uma carga, apresenta os valores mz de carga-massa e a intensidade dos picos. Aqui está um espectro real de uma bactéria, é isso que o espectro de massa te dá, a relação carga-massa com a intensidade. Cada espectro desse aqui, valorzinho desse aqui, é uma proteína que foi identificada pelo espectro de massa. Bom, aqui eu mostro para vocês diferentes bactérias com diferentes espectros de massa, apenas para ilustrar para vocês que, sim, as bactérias vão apresentar espectros de massas diferentes. E esses espectros de massa servem como um fingerprint, uma identidade realmente, um barcode, um código de barra, a gente pode chamar assim, que identifica cada bactéria. Tá? Então o segredo está em tentar interpretar esses dados aqui. Ok? Então, na parte clínica, como é feito esse trabalho? Uma vez gerados os espectros de massa, é utilizado um software que é chamado Biotyper. Nesse software você submete os seus espectros e ele te retorna com a identificação das possíveis bactérias que se referem ao seu espectro. Esse software, o Biotyper, ele é o software mais usado, ele tem aproximadamente hoje 4.300 e poucos registros bacterianos, tá? Representando mais ou menos 1.800 espécies, mas existem outros softwares, como o Saramis, o Andromas e o Vitec. Mas desses softwares, o Biotyper é o que é mais usado. Ele tem esse banco de 4.300 registros e ele é um software pago e não é um software barato. Bom, mesmo comparando espécies clínicas com o software Biotyper, que é um software para análise de espectro de massa clínico, certo? Foi visto em vários trabalhos que a assertividade dele não chega a 100%. É uma assertividade alta, mas não chega a 100% quando comparado dados de bactérias patogênicas com o software Biotyper, você fica em 84% até 94%, 95% de assertividade, o que é alto, mas não chega a 100%. Aí, tentando responder por que o acerto não foi 100%, então, porque o banco de espectros tem um número restrito. Se a gente for pensar na diversidade microbiana existente, 4.300 e poucos registros não é um grande banco de dados, não representa a diversidade, mesmo de patogênicas, tá? Humanas. E também pode ser que o banco precise ser trabalhado, precise ser melhorado. Isso é algo natural para quem trabalha com classificação, está sempre mexendo no banco de dados e melhorando o banco de dados. Tá? Faz parte da rotina. Bom, mas para nós aqui da agronomia, qual que é o grande problema, pessoal? O problema é que não há um banco
de dados para rizobactérias. Então, se você utilizar as suas bactérias, os espectros das suas bactérias como biotype, talvez você consiga identificar desde que você tenha algum exemplar patogênico lá no banco do biotype. Por exemplo, talvez se você trabalhar com uma pseudomonas, que também é encontrada em ambiente, pode ser que você consiga classificar no biotype. Tá? Mas, de forma geral, a classificação não tem sido muito eficiente utilizando o biotype. Bom, a gente viu na literatura, em trabalhos recentes, existem alguns trabalhos utilizando rizobactérias como Azospirillum, analisando os espectros de massa dessas rizobactérias, e que mostra que esses espectros de massa permitem separar estirpes, por exemplo, de Azospirillum amazonense, separou em 2 estirpes, permite separar estirpes de Azospirillum sp7, aqui separou em 3 estirpes, permite separar em estirpe também o Azospirillum, derivado do SP245. Okay? Então ela é eficiente para separar grupos de rizobactérias. Bom, então isso foi a nossa motivação para desenvolver o RiboPix. Então ele foi um projeto desenvolvido na dissertação de mestrado do meu aluno do Douglas. E aí nós também utilizamos da característica de ser o ribossomo uma estrutura onipresente em todas as bactérias, mas em vez de trabalhar com o RNA ribossômico, nós fomos trabalhar então com as proteínas que compõem o ribossomo. Então as L-proteínas são da subunidade maior e as S-proteínas são da subunidade menor. Por que trabalhar com proteínas ribossômicas? Porque estudos apontam que aproximadamente 70% do peso seco das células bacterianas são de proteínas ribosomais, ou seja, elas estão em grande quantidade. Então, se elas estão em grande quantidade dentro da célula bacteriana, quando você gerar o espectro de massa, você vai ter uma grande população de proteínas ribosomais nesse espectro. Tá? Então, o que nós fizemos? Tentar ser um pouco rápido aqui. A gente pegou e, para criar o banco, a gente precisou, então, fomos no NCBI, do GenBank, e ele é o maior repositório de dados moleculares que se tem. Tá? Então, nós fizemos download de todas as proteínas ribosomais da subunidade menor e subunidade maior que tem no NCBI. Então, está aqui as diferentes espécies. As proteínas ribosomais na verdade, são 57. Aqui estão representados apenas 5. E aqui eu quis mostrar para você de forma um pouco didática o que foi feito de download. Foi feita a sequência de aminoácidos das respectivas proteínas. Bom, no total, a gente fez o download de 2.807.341 sequências de aminoácidos, ou seja, de proteínas. Aí a gente teve um trabalho enorme para organizar esse banco, porque existem proteínas ribosomais de um mesmo organismo que foram depositados por pesquisadores diferentes. Tinha que organizar tudo isso numa única matriz. A gente tinha presença de proteínas parálogas. Bom, N problemas que eu não vou apontar aqui, tá? Mas, enfim, esse foi um trabalho muito pesado e foi praticamente um trabalho manual, incluindo também que nesse meio tempo tinha bactérias que tinham sido reclassificadas, então a gente teve que voltar e ver quem tinha sido reclassificado, quem tinha sido mudado, para criar um banco de forma bem curada. Tá. Feito isso, a gente tinha somente um banco com a sequência de aminoácidos das proteínas. A gente precisava de um banco com a sequência com os valores massa-carga, que é o que o espectro de massa nos dá. A gente sabe, na literatura, o valor em Dalton de cada aminoácido. Então, com isso, a gente converteu aquelas proteínas em valores de Dalton. Tá? E também fomos na literatura e vimos quais são as proteínas que sofrem modificação pós-traducionais. Por exemplo, algumas proteínas são acetiladas, algumas proteínas são metiladas. Vimos todas as proteínas, respectivas sequências que acontecem e fizemos também essas modificações pós-traducionais que aumentam ainda o peso em Dalton dessas proteínas. Bom, feito todo esse trabalho, a gente enfim conseguiu criar o banco do RiboPix. O banco do RiboPix, ele é um banco onde você tem gênero
espécie e estirpe, e as respectivas, as 57 proteínas ribosomais e o banco em Daltons. Bom, e aí nós geramos então um espectro de massa virtual do nosso banco. Então todos os gêneros, as espécies, têm um espectro de massa virtual, onde você tem os valores carga-massa aqui, as proteínas ribosomais, as 57 estão listadas em cores aqui para facilitar a identificação, e a sua densidade. Bom, a gente precisava validar esse banco, então só para explicar de forma muito rápida, esse banco foi criado no programa Weka, utilizando o algoritmo Naive Bayes, a gente criou um classificador bayesiano. Então, para gênero e espécie, nós criamos por aprendizagem de máquina, nós criamos um modelo para cada gênero, um modelo para cada espécie, e aí nós comparamos então o modelo taxonômico que a gente criou, baseado em inteligência artificial, com os dados do banco gerado pelo NCBI. E nós vimos que a assertividade ficou alta. Tá? Então, acertou bem significativo para a espécie e também para gênero quando nós comparamos o banco. Vou ter que voar aqui, pessoal. Mas a gente precisava validar esse banco com dados que não tinham sido utilizados na criação do banco. Ou seja, a nossa ferramenta, os modelos que a gente criou, a gente precisava utilizar se esses modelos eram realmente precisos, utilizando dados que não tinham sido utilizados para criar esse modelo. E aí nós pegamos os dados do trabalho do Ziegler, que ele tem 116 proteínas, valores de massa-carga de proteínas ribosomais de 116 espécies noduladoras. Tá? São 114 noduladoras e 2 que não nodulam, na verdade. Então, a gente pegou esse banco do Ziegler aqui, que tem as estirpes, comparamos ele com o Ribopix, e aí nós vimos que a assertividade para gênero e espécie também ficou alta. Então, usando dados que não tinham sido utilizados no modelo de treinamento, ele foi bem curado. Tá? Então, vamos lá. Aqui é a carinha do programa que a gente desenvolveu. Quem tiver com o smartphone e quiser acompanhar, basta entrar no navegador e digitar www.ribopix.com. Esse programa está armazenado no servidor ali da PPG, da Computação Aplicada em Agricultura da UEPG. Então vou passar rapidamente para vocês aqui. Para mais detalhes e informações, entre na página, cliquem no manual do usuário. Ele vai te dar um PDF, é um manual extremamente curto, porque a gente sabe que as gerações de vocês é mais prática do que... Então a gente criou realmente um FAST, só para vocês acompanharem de forma muito rápida. Cada itemzinho de resultado que é gerado é representado por um número. Tá? Então cada númerozinho tem a sua explicação, a matemática inserida, a estatística, tudo direitinho, como é que ele funciona. De forma prática aqui para vocês eu vou explicar muito rapidamente. Basta vocês digitarem os valores de carga-massa aqui separados por ponto e vírgula. Quem estiver utilizando no smartphone, a gente deixou um default muito simples. Digita arroba aqui nessa página e dá no ir, que ele completa automaticamente com um default nosso de Brad-Resolve. Tá? E aí você seleciona o que você quer aqui, se é estirpe, espécie e gênero. Tá? Lembrando que gênero e espécie foi criado um modelo por inteligência artificial, e para estirpe a gente faz um match direto, não tem modelo, porque você não tem repetições de estirpe para criar um modelo. Perfeito? Estirpe é um representante único. E nós selecionamos, deixamos default também 3 Daltons para mais e 3 Daltons para menos para cada espectro, porque a gente fez testes in vitro em sílico e a gente viu que isso diminui a quantidade de falsos positivos. Bom, feito isso, você vai clicar aqui e ele vai te dar esse resultado. Aparecem os 10 melhores resultados. E eu vou explicar em detalhes como que você interpreta esses resultados também de forma muito rápida. Então, uma vez depositado os picos, ele identificou a primeira linha como Agrobacterium fabrum, nesse exemplo que eu estou utilizando. Quem usou o arroba lá para completar vai aparecer o Brad-Rhizobium. E aí, na primeira linha aqui, você tem as proteínas ribosomais que foram identificadas. Tá? Então foram encontradas 10 proteínas ribosomais, elas estão aqui. Na linha de baixo está a sequência que você submeteu dos picos. Na terceira linha aqui está a sequência, está os valores de carga-massa do modelo utilizado para identificar essas proteínas. E embaixo é representado
uma probabilidade da contribuição de cada proteína para o score final, que é utilizado para a gente ranquear esses 10 primeiros organismos que foram identificados. Ok? Então, clicando aqui também, nesse íconezinho aqui, você gera um espectro de massa virtual referente a sua identificação. Isso é para deixar algo um pouco mais didático também, né? Ele te traz uma figura do que seria o seu espectro virtual que ele acabou identificando. Bom, a gente também determinou o número mínimo de picos para o RiboPix classificar com uma certa segurança. Então, a gente viu que para você ter uma assertividade significativa, é interessante trabalhar com mais de 10 picos daquele espectro de massa, mas em teste de laboratório, também trabalhando com menos picos, com 5, 6 picos, a classificação tem sido boa. Esse trabalho foi publicado recentemente na Bioinformatics. Então, o Douglas foi meu aluno de mestrado. Contamos com a participação da professora Carolina, do programa de pós-graduação em agronomia, já que foi testado muitas rizobactérias, com a participação dos professores da PPG da computação aplicada em agricultura, professor Arion, professor Alane, professor José Carlos, né, e eu que estou também no programa da PPG. Tá? Então, esse trabalho foi uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório. Como esse trabalho, esse programa, ele está depositado no servidor da UEPG, a gente consegue rastrear quem são os usuários que estão acessando esse programa, e a gente teve uma feliz surpresa que está sendo bem acessado. São 42 países já acessaram. A gente estimula as pessoas a usarem justamente para nos apontar problemas, porque a gente criou, testou a base, testamos com os dados que nós temos, só que a diversidade bacteriana ela é muito grande, com certeza problemas vão surgir. Alguns pesquisadores de fora nos mandam e-mail, olha, aconteceu isso, tal. A gente tenta responder na medida do possível. Nosso grupo de bioinformática não é grande, ele é pequeno, mas sempre que possível a gente tenta responder o mais brevemente possível. Tá ok? Bom, queria agradecer a nossa equipe do Laboratório de Biologia Molecular Microbiana, porque sem eles a gente não consegue fazer nada. Realmente é uma família aí. Gostaria de agradecer muito a essa equipe, tive muita sorte de estar ali. Eu gostaria de agradecer a PPG da Agronomia, a PPG da Computação Aplicada em Agricultura, agradecer as instituições que são parceiras da gente em pesquisas, em diversos trabalhos, não nesse, mas em outros trabalhos diversos que são realizados ali no laboratório, tá? Tanto nacionais quanto internacionais, e agradecer também as agências de fomento que auxiliaram aí no desenvolvimento das pesquisas do laboratório. Então, muito obrigado novamente à comissão organizadora, parabéns ao excelente evento. Para acessar o RiboPix, aqui está o endereço. Para conhecer o que é feito no laboratório de pesquisa no LabBom, você acessa esse linkzinho aqui e ele também te dá informações. Mais informações dá para acessar pelo próprio e-mail do laboratório que a gente responde aí, tá ok? Muito obrigado pela paciência de todos.